Olá, amigos da internet. Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou Content Design UX Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Sou uma mulher branca, estou usando sempre óculos com uma blusa preta, porque sempre estou de blusa preta. E hoje eu não estou na minha casa, estou na casa de um amigo. Estou aqui no Rio de Janeiro, passar em terras cariocas. Também sou do melhor signo, Libra. Eu sou Tamis Freitas. Eu considero uma mulher negra não retinta, moro em Recife. Sou capricorniana, para quem é de signos. Eu não sei muito detalhe além disso. Sou capricorniana. Sou formada em jornalismo, tenho uma pós em comunicação empresarial e atualmente sou content designer na Stone. Bom, eu sou a Jailma, eu sou uma mulher branca, estou utilizando uma blusa preta, uma camiseta preta e uma blusa de frio branca, que aqui em São Paulo está um pouquinho frio. Sou de São Paulo, sou do signo de Libra, melhor signo. Eu sou formada em publicidade e propaganda e atualmente eu trabalho como UX Writer para chatbots aqui na GetBots. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Rebeca, sou do Rio de Janeiro. Vocês nem iam reparar, assim, porque é muito sutil, sabe? Mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher parda, eu tenho olhos e cabelos castanhos. Eu estou usando óculos, meu cabelo é cacheado e está preso no topo da minha cabeça hoje. E eu atualmente moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou formada em comunicação social também, publicidade e propaganda. Eu atuo como content designer no PicPay hoje. Vou continuar, então, falando um pouquinho sobre o projeto. Por que a gente colocou o nome de UX Writing Cast? Por que o cast, né? Porque é para dar ideia de casting, de elenco. A gente quer conversar com muitas pessoas que não são só de conteúdo, mas que são desse universo de UX e que estão aí trabalhando para fazer a melhor experiência para a pessoa usuária e ter melhores resultados para o negócio também. E aí por isso, né, a gente não colocou de podcast no final, porque a gente não quer só fazer podcast. Podcast é a nossa mídia principal, mas a gente quer fazer live aqui no YouTube. Futuramente, quem sabe, o encontrinho aí do podcast. A gente está tentando, gente. E aí, agora falando um pouquinho sobre os nossos números, o nosso podcast é bem nichado, então a gente não vai ser, por exemplo, um não inviabilize, inclusive fica a dica para vocês ouvirem, que é muito bom, não tem nada a ver com UX, mas ao mesmo tempo tem, porque é sobre ser humano, né? E a gente está bem feliz aí. Se vocês só conhecem a gente pelo Instagram, já fica o convite, inclusive, para seguir a gente lá no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Vai lá ouvir que tem episódios maravilhosos, tá bom? E é importante também falar que, atualmente, a gente solta só um episódio por mês, não é por semana. Por quê? Porque temos uma vida além do podcast. A gente trabalha pra caramba, para não usar outra palavra aqui, estuda muito, né? E por que a gente decidiu, então, fazer a live? Que queremos mostrar a nossa figura no Instagram? Muito pelo contrário, gente. A gente adiou bastante, né, esse momento. Acho que não por medo, mas também por um medinho de estar aqui ao vivo com vocês, porque até dando um bastidor lá do podcast, a gente grava várias vezes uma simples pergunta que passa carro novo, moto, buzina, então a gente tem essa chance de gravar e regravar. Aliás, obrigada pela paciência de todas as pessoas que já foram convidadas e que gravaram com a gente até agora. Só elas sabem como é por trás aí das câmeras. Mas então a gente queria esse momento de maior calor humano com vocês. E, enfim, encontrar uma agenda em comum para todas nós e falar de um tema que é super relevante, né? Não só para nós que já passamos por isso, mas para as pessoas que nos acompanham. Então, tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para as pessoas que gravam com a gente, que eu acho que hoje é a vez da gente responder, né? Que é justamente o que é que o LinkedIn não conta sobre a gente. Então, ali no LinkedIn a gente fala, né, de cursos, certificados e tudo mais,
que podem ajudar a gente na nossa carreira. Aliás, publiquem no LinkedIn de vocês. É muito importante para essa visibilidade inicial, ou não inicial, mas enfim, de manter ali a tua carreira ativa. Mas o que é que o LinkedIn, o que é que o meu LinkedIn não conta, por exemplo? Eu sou super caseira. Inclusive, eu acho que a pandemia me transformou num bichinho ainda mais caseiro. Eu acho que eu só saio hoje por motivos assim, realmente importantes. Então, se rolar um dia nosso encontro presencial é porque realmente é importante e porque é viagem. Então, viagem não está aí no meu critério de sair. Então, eu saio, viagem, pode ser para a cidade vizinha, eu estou topando. Mas outros voos que envolvem trânsito, deslocamento e tudo mais, eu estou evitando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho minhas horas vagas e que eu preencho, né, com série, dormindo, fazendo vários nadas. Então, é isso que o LinkedIn não conta sobre mim. Então, eu vou contar uma coisa que eu acho que eu não contei em nenhum lugar ainda. Quando eu era criança, eu queria ser arquiteta. Não tem nada a ver com o que eu estudei, com o que eu faço hoje. Por quê? Eu acreditei, gente, no que a minha mãe me falou. Isso é até legal, porque às vezes a gente ouve muita coisa dos nossos parentes e a gente assume isso como verdade. A minha mãe me viu desenhando casinhas pelo lado de dentro da casa. Então, eu desenhava os móveis, os cômodos por dentro, e não a portinha, a janelinha. Ela, nossa, você vai ser arquiteta. Eu falei, tá bom, então é isso que eu vou ser. E aí eu fiquei por anos repetindo isso. Quando eu descobri que tinha matemática, gente, eu falei, corra para as montanhas. Porque só a realidade, para mim, é insuportável. É igual a aula de matemática, que eu tinha pânico. Eu fui tentar e descobri, enfim, que eu realmente gostava e descobri que eu sou muito de humanas, né? Apesar de a gente ter que entender de métricas para o nosso trabalho, né? Já fica aí uma dica para vocês também. O principal para mim é essa área. Então, essa é o que o LinkedIn não conta sobre mim. Bom, o meu, no caso, algumas pessoas que me conhecem sabem, meu sonho era ser jogadora de futebol, né? Então, tinha esse sonho, 7, 8 anos de idade. Sabia que era difícil, né? Jogava bem, razoavelmente bem, mas não tinha mercado, né, naquela época. Então, o jeito foi ir para a área ali de, né? Fui tentar ali ir para o jornalismo, mas acho que Deus tinha outros planos e eu acabei fazendo publicidade. Então, o que o LinkedIn não conta é que, assim, eu, se eu pudesse, seria jogadora de futebol. Qualquer. Então, Não, Jair. não entendi. Sua posição, você era o que? Atacante, goleiro, meio de campo? Atacante. 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 Uma coisa que poucas pessoas sabem é que eu sou dançarina, eu gosto de dançar desde pequena, assim, eu sou tipo a Alê, só que eu ficava dançando sozinha na varanda, minha mãe falava, nossa, nasceu para dança. E aí eu ficava lá dançando, fazendo altas coreografias sozinha. E eu sempre fui muito conectada à dança, só que, assim, por muitos anos eu meio que fugi, assim, né? Sabe como é que é, né, gente? A vida é corrida e, assim, quando a gente se torna adulta é muito difícil, assim, ficar sustentando hobby, né? Só que recentemente eu voltei a dançar, tô fazendo aula de hip hop e tô bem feliz, assim, porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, então saiu o LinkedIn no conto. A gente fez esse aquecimento aí, né, falando um pouquinho, que é uma das perguntas, é uma pergunta, inclusive, que a gente faz lá no nosso podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, né? Senta que lá vem a história. Já adiantei para vocês, eu sou formada em letras. Depois de letras, durante a faculdade, eu fiquei assim, cara, quero dar aula, mas será que só se resume a isso, letras? Então fica a dica aí para os meus colegas, né? Minhas colegas, meus colegas também. Eu fiquei, meu Deus, para onde vou? Aí eu falei, já sei, preciso estagiar para pagar boletos, porque minha faculdade era particular, eu morava no Rio de Janeiro, pagando tudo, a vida do trabalhador estudante. E aí, tinha 3 empregos, eu era praticamente o pai do Chris, né? E aí, loucura, consegui, fazia muita coisa, a gente mais jovem, a gente tem mais ânimo para mais atividades, né? E aí fui parar numa agência de publicidade, trabalhei um tempão em publicidade. Falei, acho que não é isso que eu quero. Fui ser revisora num colégio, isso o LinkedIn já conta. Aí fui ser revisora num colégio. Tinha
o sonho de ser professora desse colégio, que é um colégio bem conhecido lá do Rio, só que eles não abriam oportunidades para quem vinha de faculdade particular, só para quem vinha de faculdade pública. Eu falei, acho que não era muito legal continuar num ambiente como esse, né? E acho importante falar sobre isso, porque existe um preconceito muito grande aí com quem faz faculdade particular, e eu sempre falo que depende muito do estudante, né? A estrutura ajuda, mas não é só isso, né? E aí falei, já sei, vou para marketing digital, então, que é uma coisa que eu já comecei a estudar na época da agência de publicidade. Cara, me ajuda muito pro que eu faço. Então, se você aí trabalha com marketing, com publicidade, com essas áreas afins, você consegue trazer muita coisa para o seu dia a dia, consegue conversar com as pessoas dessas áreas para ter mais impacto, saber de fato o que elas almejam, né? Como que elas trabalham, enfim. Trabalho em equipe aí é uma soft skill bem importante que eu tento exercer, né? E aí, fiquei uns anos, tive agência de publicidade, produtora de audiovisual, e aí falei, cara, não quero mais empreender, porque no Brasil é bem tranquilo empreender, gente, contém ironia. E aí, quase 10 anos aí, falei, já sei, quero voltar para o mercado. O que eu vou fazer? Eu falei, nossa, eu não quero pegar um cargo de marketing, porque isso já não está mais me fazendo feliz. E aí eu falei, já sei, vou para copywriting. Já estamos chegando nos dias atuais. E aí eu fiz alguns cursos para dar aquela reciclada, porque eu sempre gostei de estudar, mas até o fato da gente estar um pouco desmotivado com a nossa área, isso se reflete, né, gente? Então eu não fazia tantos cursos assim naquela época, como eu faço hoje, né? Motivação, sim, é importante também, né? Além da disciplina. Aí consegui, trabalhava para uma startup e também para uma agência de publicidade ao mesmo tempo. Loucura, trabalhava 14, 16 horas por dia para conseguir pagar os boletos. E aí a minha companheira falou assim, olha, você já ouviu falar de UX Design? E aí ela me apresentou para esse mundo, eu relutei um pouco. No início eu falei, acho que você é UX Research, porque eu me apaixonei por pesquisa. E que bom que eu me apaixonei por pesquisa, porque eu uso muito, né, isso no dia a dia. Aí, enfim, eu vi que tinha a área de UX Writing e falei, cara, é isso, eu quero me aprofundar nessa área. Fui fazendo N cursos. Eu só entrei na pós-graduação depois que eu consegui migrar. Isso é importante falar. Então, não quer dizer que você precisa ter uma pós para migrar de área, né? Se você se dedicar, estudar, conseguir fazer alguns cursos, você sim consegue trilhar aí a sua carreira. Tentei resumir, meu tempo já acabou. Então, Tamis, quer continuar? Então, retomando minha formação, eu sou formada em comunicação social, habilitada em jornalismo. E durante toda a graduação eu também me envolvi muito com jornalismo esportivo, mas a minha primeira experiência profissional foi em assessoria. Na verdade, tanto o estágio como o primeiro emprego mesmo da área foram de assessoria de comunicação, lidando ali com o dia a dia de demanda de imprensa e tal. E aí, beleza, eu estava muito feliz na área. Não era uma coisa de, detesto jornalismo, em que mundo eu estou. Realmente é uma área que está sofrendo muito, com remuneração, com espaço, oportunidade e tal. Isso conta. Mas, assim, eu gostava muito do que eu fazia. Né? Essa coisa de comunicar, levar algo relevante ao conhecimento do público. Então, era legal para mim, mesmo estando numa assessoria. Então, eu fazia tipo revistinha interna, os releases para a imprensa de uma ONG aqui de Pernambuco, que se chama Orquestra Criança Cidadã, e fiquei 5 anos e 10 meses lá, quase 6 anos. Em paralelo, eu dava aula de inglês num cursinho aqui do Recife, para crianças e adolescentes. E aí eu dei aula por uns 3 anos. Eu era quase o pai de Cris também, mas aí eu só tinha 2 empregos, não 3. E aí, beleza. Administrava meu tempo nessas 2 funções, até que a pandemia começou. Vale um parêntese antes. Eu já tinha tentado entrar no mercado de tecnologia antes, mas eu não fui muito bem recepcionado numa pós que eu passei, em que acho que só tinha eu e mais uma mulher. E aí as pessoas ficavam, o que você está fazendo aqui, os rapazes? De comunicação, fazendo pós e tecnologia, eram as perguntas.
E eu também nem eu sabia responder na época. Eu dizia, tá, vamos prestar atenção na aula, depois a gente conversa. Até que eu desisti dessa pós, que era Gestão de Tecnologia em Informação e Computação, gestão em TIC. E era até de um Instituto Federal, né, daqui. Mas aí, beleza. Corta para a pandemia. 2020, 1000 lives, eu assisti todas, não só de bandas e shows e tudo mais, mas muitas lives da área, né? Então, fiz tipo cursos livres de semiótica, que era um assunto que eu gostava muito. Já estava quase fazendo um mestrado da área. E aí cheguei nesse termo aí, UX Design. Comprei um curso, ainda na pandemia. Enfim, fui degustando todos os materiais gratuitos que vocês possam imaginar. E percebi que talvez era essa a hora de eu tentar novamente entrar no mercado de tecnologia, né, fazendo algo que faria a diferença para o público, que isso eu gosto muito e ainda me conecta com a minha formação inicial, e sendo um pouquinho mais valorizado. Até que já faz um pouco mais de um ano que eu entrei mesmo na área, fora os voluntariados e freelas anteriores. Então, eu também sou formada em publicidade, né? Eu entrei na faculdade, até uma história que eu costumo contar, que quando eu estava no ensino médio, o que eu queria era trabalhar com computador. Era só isso que eu queria, trabalhar no computador. Eu não sabia exatamente o que eu queria. E aí alguém chegou e falou, nossa, você deveria fazer publicidade, você é tão criativa. O básico, né? Então eu fui lá, eu falei, caraca, vamos ver o que tem em publicidade que dá para trabalhar com o computador. E aí eu vi e tinha a parte de criação, né? E eu tinha feito um curso de design gráfico na época, estava me achando a rainha do Photoshop, né? Fazia altas montagens demais. Aí eu falei, porra, é isso, assim, entrei, vou virar diretora de arte. E aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni na época, na Estácio de Sá, né? Na Universidade de Estácio de Sá, aqui do Rio. Enfim, eu gostei muito, assim, do que eu encontrei, né? O que é... Eu sei que não acontece sempre, né? Acaba que, quando a gente é adolescente, a gente acaba indo, assim, para a faculdade meio a supetão e, às vezes, a gente não se identifica ali com o curso, acaba trancando, mudando e tal. Mas, no meu caso, eu realmente, assim, me identifiquei, gostei muito, assim, era um mundo que eu realmente não tinha acesso, não conhecia. Então, absorvi bastante coisa de comunicação, bastante coisa de marketing, bastante coisa de publicidade. E eu atuei bastante tempo assim, no mercado de publicidade, marketing, atuei em agência também de publicidade, agência de marketing digital por bastante tempo, trabalhei com mídias sociais. E assim, eu cheguei a um momento em que eu não me identificava mais com o que eu fazia. E não era por causa da publicidade, da comunicação em si, mas era, assim, o que eu fazia naquele momento não brilhava meus olhos, assim, eu precisava de um desafio diferente. E aí foi apresentada para a palavra de UX. E aí comecei a estudar, assim, foi em 2019. Até no primeiro episódio do podcast eu estava falando com o Bruno Rodrigues que o primeiro livro que eu li foi o livro do Bruno. Foi a primeira coisa que eu li, tipo, eu não sabia de nada, eu falei, vou ler. Que calhou, assim, de ser na época do lançamento do livro. E aí eu comprei, li, eu falei, cara, é isso, assim, eu acho que é esse desafio que eu quero, assim, uma coisa diferente, que é um pouco similar com o que eu faço, porque eu lidava muito com redação ali, com copywriting, né? Mas era diferente, né? Era igual, mas era diferente. E aí eu comecei a estudar e em 2020 eu migrei, no final de 2020, no meio da pandemia, e fui trabalhar na Orama Investimentos, que era uma corretora financeira. Fiquei lá até mês passado e tô no PicPay hoje, recém-chegada. E é isso. Não deu certo a carreira de jogadora de futebol, né? Então, queria fazer aí o jornalismo. Só que na hora de fazer a inscrição, eu não estava conseguindo, uma amiga foi fazer para mim e ela me inscreveu em publicidade. E aí eu passei. Falei, não, é aquela que, tipo, né? Qual é a possibilidade de você passar em uma bolsa,
né, 100% e, tipo, não ser a que você queria. Falei, essa foi eu. E também não era na faculdade que eu queria. Mas, chegando lá na faculdade, eu me apaixonei, né, fiz a EMB em Morumbi, me apaixonei. Logo que eu entrei, foi amor à primeira vista, e o curso também de publicidade. Falei, eu faço jornalismo depois. Só que eu me encantei pela área, né, de publicidade e propaganda. Falei, vamos que vamos. E eu, né, determinada a entrar na parte de redação publicitária, né? E aí, agregando outros cursos também, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um técnico em multimídia, técnico em multimídia, que a pessoa é louca, maluca, né, por estudo, né, a louca dos estudos. E essa formação me trouxe, assim, uma bagagem muito grande, não só né, dessa parte de multimídia, mas parte de programação, de design. Então, para mim foi ótimo, me ajuda até hoje, né? Trago isso comigo até hoje. E depois eu trabalhava com atendimento, né? Na penúltima empresa que eu entrei, eu fui para a área de comunicação interna, né? Comunicação corporativa. Então, eu trabalhava muito com a parte de conteúdo, né? Produção de conteúdo para essa empresa. Produzir os conteúdos para os agents realizarem um atendimento. Então, era muito bacana. E eu comecei a pesquisar, eu queria fazer uma pós-graduação, eu já tinha feito uma MBA em Gestão Estratégica de Marketing, e eu queria fazer uma pós voltada para a escrita, que até então não achei nenhuma. E aí eu descobri o X-Writing pesquisando sobre isso, e aí eu falei assim, gente, mas eu já faço tudo isso, né? Eu já tinha aprendido arquitetura da informação, já tinha aprendido taxonomia, tudo na empresa que eu estava, já fazia tudo isso, só que eu nem sabia que era, né, ali entregáveis de UX Writing. Né? Então, e aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar um pouquinho mais nessa parte de UX Writing. Apareceu a pós-graduação da Belas Artes em UX Writing, estou fazendo. Hoje, um pouquinho antes da nossa live, eu estava tendo orientação com o meu professor, minha primeira orientação. Meu TCC vai ser entregue em dezembro. E foi assim que eu cheguei. Aí, o ano passado, eu fui, né, desligada da empresa que eu estava. Eu falei assim, tá na hora. Eu já, né, não me sinto preparada para as vagas de UX Writing, mas eu vou tentar. E fui. Na segunda tentativa... Na segunda não, a primeira entrevista que eu fiz para a área de UX Writing, eu passei e eu tô hoje na GetBots, trabalhando com chatbots, e amo isso. Arrasa muito, né? Que vocês tenham essa sorte também, gente, de passar de primeira. Nem todo mundo tem, então já fica aí. Eu fiz muitas entrevistas antes de entrar, né? Falando um pouquinho dos desafios aí. E, enfim, não desistam que entrevista a gente faz até passar. É assim, igual vestibular, a gente vai fazendo e cada entrevista deixa a gente melhor, a gente faz esse exercício de crítica construtiva, por favor, não fiquem se punindo, porque a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, é normal, faz parte, mas construir um roteiro, repensar o que a gente pode falar de uma forma mais interessante, né, já é um aprendizado pra gente. E vamos para o que interessa, o que temos? Temos muitas perguntas. Qual o melhor momento para investir em um curso avançado de UX Writing? Tem uma história bem bacana do curso, tá, gente? Bem real também. Assim que eu descobri o termo, eu já comprei um curso super caro da área. E eu não indico, assim, não o curso é bom, mas assim, eu não indico fazer isso que eu fiz. Tá? Tanto é que esse curso eu não terminei até hoje. E veja aqui a sinceridade. Então, assim, eu indicarei que vocês primeiro consumissem todo o material gratuito, que tem muito, né? Pegar pelo menos a base de UX design mesmo. Tem coisa que eu só descobri depois de muito tempo, sabe? Por exemplo, componentes do Android que tem texto, do Material Design, tal. Isso eu só soube depois. Então, a gente começa a fazer os cursos aí, com toda a velocidade, mais um curso,
E aí tinha coisa que ficava para trás e eu fui descobrindo depois. Então eu acho que já li também sobre o método do potinho de conhecimento, em que você lê, pratica, estuda, compartilha, conversa, compra um curso. Então, fazendo primeiro essa ressalva, eu acho que o melhor momento para investir em qualquer curso, tá? Não só um avançado em UX Writing, é quando você já tem uma base ali sobre o assunto e realmente vai somar para você. E, claro, ter tempo para se dedicar, né? É o seu dinheiro ali investido. Então, é legal cumprir até o final. Inclusive, eu vou cumprir esse meu primeiro curso que eu comprei em 2020. E vai rolar. Quem confia, dá um joinha aí nos comentários. Quem acredita, dá um like. A gente precisa estudar UX Design, tá? A gente não precisa estudar só UX Writing. Esse foi um erro que eu cometi também, assim, falando um pouquinho do início. Eu comecei a estudar UX Writing e aí eu tive que dar espaço para trás para estudar UX Design. A gente acha que porque a gente é um profissional mais específico, a gente não precisa ter ideia do todo, mas a gente precisa. É muito importante, é muito enriquecedor. Então, o que eu dou de dica aí, antes de repente comprar um curso avançado de UX Writing, é realmente ter essa base de UX Design. Não só comprando um curso de UX Design, mas como a Ale falou, tem os cursos gratuitos, tem os materiais gratuitos. É muito importante ter essa visão do todo, assim. Eu acrescentaria também que é importante você saber a área que você quer atuar. Às vezes, você fala, eu vou fazer UX Writing, só que não é a área que você se identifica. Então, por isso que é importante, façam os cursos gratuitos, vejam se é isso mesmo que vocês querem, né? Se é essa área de atuação que faz sentido para vocês, e aí sim, depois desses cursos gratuitos, terem certeza que é isso que vocês querem, optem por por investir num curso mais avançado. Às vezes não é aquilo que você imaginava. Às vezes você se identifica mais com a parte de research, às vezes você se identifica mais com a parte de UX design. Então, tenha esse autoconhecimento, né, sobre a área que você quer atuar. E aí eu diria para você, como é que você faz isso? Faz os cursos gratuitos primeiro, verifica se realmente é isso que você quer, e aí sim, se prepara para ter para fazer o investimento e para se dedicar a ele também. Porque não adianta falar assim, vou fazer um curso e o curso vai me salvar. Não. Você tem que dedicar tempo a ele também. Vou só dar meus 10, ia dar 20, vou dar só 10 centavos agora. Ó, além de emendar um curso atrás do outro, é importante que vocês coloquem em prática, tá? Então, tentem fazer cursos que foquem na prática. Tem muito curso teórico, é importante, mas não é só isso, porque senão, vamos supor, vocês dão uma sorte, entre aspas, tá? Porque a Jailma fez muito bem o dever de casa aí, fez networking, estudou pra caramba, fez uma boa entrevista, passou. É uma sorte no sentido de ser na primeira, tá? E aí vocês chegam lá e falam assim, bacana, eu sei recitar as heurísticas de cor, mas nunca fez nada. E aí o bicho pega. Então é importante que vocês façam. Tem exercício, o UX, eu acho que é Challenge, o nome, são 15 dias que você recebe 15 dicas, né? De 15 desafios no seu e-mail. Dá para olhar o portfólio de outras pessoas. Tem os famosos voluntariados, alguns cursos que também tem essa proposta mais prática. Então, eu recomendo que vocês façam esse foco na prática antes de ir para um mais avançado, tá? Eu aproveitei que você estava falando de como montar esse portfólio, eu já puxei essa que tem a ver, mas eu volto na outra depois, tá, gente? Tá bom. Eu acho que essa pergunta dizia algo assim que não tem tanta experiência. A pessoa parece que era de social media, e aí gostaria de demonstrar que tem experiência, assim, nesse ramo de comunicação, mas não nessa parte de experiência. E como é que dá para fazer isso sem ser só com case fictício? É o que eu entendi da pergunta. Tá? Complementando é isso, né? O voluntariado ajuda muito. Eu vou dar uma dica que eu dou nas minhas mentorias. Tem muita gente que entra no site Atados, que é o site que eu recomendo. Então, a gente exercita o poder da cara de pau. O que a gente faz? A gente pesquisa lá
e vê que tem um monte de ONG precisando de UI designer, que é a pessoa mais focada, né, no desenho da interface. E aí a gente fala, bom, se a pessoa, a ONG está precisando de um UI, de um UX, com certeza vai precisar de alguém para escrever. Então vai lá, oi gente, tudo bom? Meu nome é Tamis, conta a sua história, fala que você está fazendo curso, que você se interessa, tem a ver com a causa, né, também. Quanto tempo você tem disponível na semana? 2 horas? São 3 horas? Para poder se dedicar, ajuda muito. Eu dei essa dica para algumas pessoas que fizeram mentoria comigo e algumas tiveram esse ímpeto, né? Essa atitude de ir lá e falar, oi, tudo bom? Quero fazer voluntariado. Deu certo, as pessoas conseguiram, elas abriram a própria vaga, tá? E hoje elas estão aí desenvolvendo um portfólio muito legal. Além disso, vocês também podem se apaixonar por algum tema e estudarem sobre algo. O que eu faria de diferente no site do Enjoei, por exemplo? Só um exemplo, tá, gente? Porque eu vejo alguns cases dessa marca. O que eu faria de diferente no site da prefeitura da minha cidade, né? Num aplicativo, às vezes não precisa nem ser um produto digital, pode ser um produto físico que precisa dessa escrita mais instrucional. Então, a gente quer ver no portfólio como que você consegue desenvolver os processos de UX e um processo focado na escrita, que é o caso do UX Writing. O que você pensou, o que você pesquisou, o que você levou adiante, o que você não levou adiante, o que deu certo, o que deu errado, por quê, o que você fez, como que você se sentiu, como que você resolveu esse problema. Alguém quer complementar? Acho que a Lê falou tudo, né? É a aplicação ali e pode ser uma experiência que você passou. Pode ser alguma coisa que você viveu, né? Eu já citei, acho que em alguma palestra que eu fiz, que eu recebi um ano passado, quando eu estava em processo de migração, eu recebi uma propaganda, né? De uma vinícola falando que é uma tradição, quem bebe vinho, né? Uma tradição passada de pai para filho. Falei, quer dizer que mulher não bebe? Então foi uma coisa assim, né? Que aí eu falei assim, olha, não é assim que funciona. Quem consome vinho, mulheres também consomem vinhos. E aí eu escrevi, fiz um puta de um textão assim, contando a experiência, como é que deveria ser, né? E mandei para a vinícola. Então, peguem essas experiências, às vezes, que você passa, num atendimento lá com o seu banco, aplicativo do seu banco, num aplicativo que você utiliza, que você, de repente, vê que não está funcionando daquela forma e transforma isso num case. É uma coisa bacana, é uma experiência que você está vivendo e você está mostrando ali um outro lado que funciona. De repente, numa dessas, a empresa até te olha para você e fala assim, poxa, gostei da ideia, né? E já chama para conversar também. Então, fica aí a dica também. E os feedbacks você pode ter dentro da própria comunidade. A gente tem algumas comunidades, o UX Writing Cast tem canal e tem grupo no Telegram. Tem também o clube do UX Writing. Gente, estou fazendo um case. Alguém tem aí 20 minutos para me dar uma luz, para me dar uma ajuda, para dar uma olhadinha? Cara, a comunidade é muito unida. Todo mundo fala um pouco disso. Claro, tem pessoas ruins e pessoas boas em qualquer lugar. Mas a incidência de pessoas legais nessa comunidade aí, vou ter que puxar a sardinha, porque realmente a gente se ajuda muito, né? Então, é importante aí também para esse processo, né, de desenvolvimento de portfólio. Já tenho graduação em publicidade. Para migrar, vale fazer outra para estagiar ou encaro vagas raras de júnior? Pela minha experiência, eu acho que tem bastante coisa da graduação de publicidade que você consegue aproveitar, né? Assim, como comunicóloga, tem bastante coisa que você vai conseguir aproveitar para realmente atuar com o UX. Eu acho que, bom, aí é pessoal, opinião pessoal, eu não acho que vale a pena, assim. Eu acho que é mó trampo fazer uma graduação só pelo estágio, entendeu? O que eu daria de dica, talvez, assim, eu sei que realmente as vagas júnior são muito raras, puxar as empresas para uma conversa, assim. Quando você vê uma vaga plena, sênior talvez seja demais, mas quando você vê uma vaga plena,
chama o recrutador lá, tenta entender o que ele está procurando, porque eu vejo também que as empresas estão muito perdidas com essa questão de senioridade. E não só perdida, mas às vezes tem espaço, sabe? Tem espaço para o júnior iniciar e tal. Já vi casos de pessoas que foram lá atrás do recrutador para uma vaga pleno e conseguiram entrar como júnior, sabe? Então acho que vale a conversa sempre. E eu não sei, eu não faria outra graduação. Não sei se alguém tem uma opinião diferente. Não por isso, não por um estágio. Eu acho que vale mais o investimento, de repente, em um pouco mais de estudo, tanto com os cursos gratuitos, e fazer um portfólio bacana, né, para você mostrar ali que você domina, né, o X-Writing. Então, acho que vale mais esse investimento, né? É isso mesmo que eu quero, já fiz os cursos gratuitos, estou pronta para investir ali num curso mais avançado. E aí sim, né, faria. E portfólio é mostrar que você entende, e não só o portfólio, mas técnicas de, por exemplo, fazer um storytelling ali na hora que você tá na entrevista. Porque não. Eu sei fazer. E aí você mostrar lá só seu portfólio bonitinho lá. Não, você tem que, né, defender ali a argumentação, mostrar, puxar esse protagonismo ali da hora da entrevista para você, né? Conduza você a sua entrevista e mostre ali o seu potencial, mostre ali o seu conhecimento, né? Então, acho que isso vale mais a pena, faz mais sentido você, né, ter e demonstrar esse conhecimento do que investir ali numa graduação. É que se as vagas júnior são raras, as de estágio são mais raras ainda. Então, talvez não seja a melhor opção, assim. Já vi casos, conheço pessoas, entrevistamos inclusive a Alexandra Gomes. Ela hoje é UX Writer especialista no Zé Delivery. Ela trabalhou comigo lá no iFood, não como UX Writer. Ela era redatora sênior e ela já entrou como sênior no Zé. Então, assim, se a gente fosse seguir uma lógica, não interessa, você é sênior em outro lugar, aqui você vai ser júnior. Então, não são todas as empresas que pensam dessa forma. Ainda bem, porque exatamente o que a Rebeca falou, e Jailma também. A experiência não é que vai toda para o lixo, muito pelo contrário, a gente consegue aproveitar muita coisa da parte acadêmica. Se você não fez faculdade, tá tudo bem, se você fez cursos, né? Tem muita gente novinha que segue a gente também, ou que não teve oportunidade de fazer graduação. E a experiência profissional também conta muito. Então, vale a pena, de novo, aquela famosa cara de pau de chamar a pessoa recrutadora para bater um papo, para conversar, para falar um pouco sobre suas experiências. Vai que você consegue aí uma oportunidade também, né? Show. Eu vou ler agora a pergunta que chegou no comentário do Instagram, que foi de Erika Duque. Ela gostaria que a gente citasse uma hard skill e uma soft skill da antiga profissão que ajudou nesse processo de migração. E aí, só explicando o que é hard skill e soft skill, para quem não sabe, a hard skill é como se fosse uma competência que vai ajudar ali, tecnicamente, você a realizar a sua atividade profissional. E a soft skill é interessante em qualquer que seja a área. É a parte mais comportamental e que, enfim, você traz de bagagem das suas experiências anteriores, quaisquer que sejam elas, né? E aí, citando as minhas aqui, aproveitando o gancho, eu acho que soft skill seria essa coisa de comunicação e relacionamento em equipe. Acho que isso eu já tinha e tornou-se mais forte quando eu entrei para a UX, porque a gente tem opiniões diversas, né? E a gente tem que divergir, convergir a todo momento. Enfim, produto digital é essa coisa meio que de vários pais e várias mães. Então, a gente tem que chegar no consenso, tem que saber ali defender sua ideia, mas respeitar do coleguinha e ouvir do coleguinha também a opinião. Então, eu acho que essa foi uma soft skill que eu trouxe da área de comunicação e até se tornou mais forte depois que eu entrei em UX Design. E UX Writing também, tá?
E hard skill, eu acho que essa coisa do não só a facilidade na escrita, né, que eu já tinha uma experiência em vários formatos de escrita, por exemplo, post, release para a imprensa, matéria maior para a rádio, para a revista, mas também os spots para a rádio. Então, já tinha essa coisa da flexibilidade na escrita, mas eu citaria que essa coisa do valor que eu dou à pesquisa. Se para fazer antes uma pauta lá, eu pesquisava pra caramba, queria ouvir a opinião do especialista, procurar dados e tudo mais, hoje eu continuo fazendo isso. Né? Então, eu pesquiso muito sobre o universo da pessoa usuária, o que é que ela fala, o que é que ela ouve, come e tudo mais. Então, foi uma hard skill que eu trouxe e eu reposicionei ela aí para o contexto de UX. De soft skill, eu acho que eu traria, bom, não sei muito bem como nomear isso, mas essa capacidade de vender as nossas ideias e de realmente ali argumentar. A argumentação, essa é a palavra. A argumentação, eu acho que é uma coisa que eu trago, assim, da publicidade, assim, de você estar ali vendendo suas ideias e tal, você tem que ter essa argumentação. Em UX, você tem muito mais dados para argumentar, eu acho. Porque em publicidade é muito, né, eu acho bonito, eu acho legal. E aqui, bom, pelo menos da minha experiência, né? Em UX, a gente tem muito mais dados ali para se sustentar nessas argumentações. E de hard skill, no básico, copywriting, para mim, é uma coisa que eu utilizo bastante. Quando eu comecei, eu achei que eu ia, tipo, jogar fora isso, mas Bruno também me ensinou que na nossa caixinha de ferramentas o copywriting está lá. E ele é utilizado, a gente está vendendo, né? A gente tem um produto, então a gente está ali vendendo o produto também. A gente é instrucional, mas a gente também é muito vendedor, então é uma coisa que eu utilizo bastante. Essa caixinha de ferramentas é super falada, tá? E que bom que a gente pode contar com ela em momentos diversos da nossa carreira. Mas tá, próxima pergunta, eu acho que penúltima, tá? No nosso tempo. O que é normal ser cobrado nos primeiros meses após a migração? Uma pergunta é difícil, porque eu acho que assim, cada pessoa tem ali um processo, né, de aprendizado, mas eu acho que assim, não é só a cobrança, mas eu acho que você precisa se posicionar no sentido de que o meu entregável ali dentro da empresa, eu estou conseguindo fazer? E se eu não estiver, como é que eu me posiciono? Né? Saber pedir ajuda, né? Por exemplo, eu não estou conseguindo entender esse processo. Né? Então, você contar ali com seus pares, com o seu time ali, para poder entender. Né? O meu processo de aprendizado aqui na GetBots, eu já tinha uma base ali de conhecimento em programação, então para mim foi um pouquinho mais suave, mais tranquilo, né? Eu não faço programação, né, por si só, mas assim, conhecendo um pouquinho, eu entendo todo o processo, né? Então, os meus entregáveis, eu mesmo já me cobrava um pouquinho ali de entregar um fluxo perfeito, mas não vai ser ali no primeiro mês, nos 3 primeiros meses que a gente vai conseguir isso. Então, é um pouquinho relativo essa pergunta, né? Eu acho que assim, você precisa entender onde é que você entra dentro do processo, como que você pode ajudar o time e de que forma que você também, além de contribuir, de que forma que o seu time contribui para o seu crescimento e para o seu aprendizado. Né? Então, acho que nesses primeiros 3 meses, você precisa entender o funcionamento ali, como é que funciona o processo na empresa. Né? Então, eu diria para você ali tentar entender, né, todo o processo e aí sim, né, passar por essa parte da cobrança. Só fazendo uma observação para o que a Raquel falou, às vezes por isso que eu falei o famoso depende, às vezes a empresa tem uma planilha
E ela tem lá o que uma pessoa júnior precisa entregar, o que uma pessoa que está no cargo pleno precisa entregar e assim por diante. Isso ajuda demais. Inclusive, essa matriz, né, de habilidades eu tenho no local que eu tô. E lá a gente consulta e toda hora eu tô consultando, tô falando, tô fazendo isso mesmo? Tô mandando bem, isso aqui eu preciso estudar mais. Isso aqui, se um dia eu quiser chegar aqui, olha, eu preciso me desenvolver nisso, estudar isso, entregar aquilo outro. Então isso orienta muito a gente a comprar curso, ler, se desenvolver, pedir feedback a respeito de algumas coisas de hard skill e também de soft skill. Eu vou falar uma que eu estou me desenvolvendo, que é gestão do tempo. Já melhorei bastante, mas eu posso melhorar muito, as meninas sabem disso. Entre outras, mas tem uma coisa que eu já consigo ajudar outras pessoas que têm dificuldade. Então, essa capacidade de se comunicar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ajudar, ofereço muito ajuda, oferecer até demais, então isso prejudicava a minha gestão de tempo, então essa questão do equilíbrio aí, né? E é uma coisa que eu já consigo ajudar os meus colegas, por outro lado, conseguem me ajudar também em coisas que eu estou me desenvolvendo. Então, se a sua empresa tiver isso, bem. Se não tiver, proponha. Você vai ser uma pessoa propositiva, maravilhosa, proativa, que já vai chegar com umas ideias boas aí para melhorar esse processo. Porque senão, gente, o que vai acontecer? Você pode se frustrar, ficar aí 3, 4 anos num cargo, se sentindo estagnada, né? E, enfim, isso não é legal nem para você nem para a empresa, que às vezes vai perder um talento bacana, né? Então é sempre bom a gente pedir feedback, saber dar feedback e ver se existe algum local onde a gente possa consultar isso, né? Boa. Eu recentemente fui questionada sobre essa coisa mesmo, do que fazer para você destacar nos primeiros meses, ali como empresa. E aí eu falei para a pessoa, saiba pedir ajuda, quase o que Jailma falou. Saiba pedir ajuda, se posicione com argumentos, fazendo um link com o que a Rebeca falou. E não tenha medo de perguntar, até encontrar aí as respostas que vão te dar minimamente um arcabouço aí para você construir os seus entregáveis. Nas nossas redes sociais tem o Apoia. Essa contribuição aí ajuda a gente a pagar coisas, né? Pagar a plataforma que a gente grava, aí tem a plataforma que a gente faz as artes de divulgação. Futuramente a gente quer ter um site e isso também requer investimento. Então, por mais que a gente doe o nosso tempo, né? Não só na gravação, não só na live, mas principalmente nos bastidores, tem coisas que a gente não consegue de graça. Então, serve para isso. Então, se você curte o nosso trabalho, pode, né, principalmente, contribuir. Se não, já fica a dica, você divulga aí as nossas redes sociais para as pessoas. A gente não faz o conteúdo só focado para pessoas iniciantes, a gente também, na medida que os episódios vão se passando, vocês vão ver que a gente vai aprofundando alguns papos também. Então, a gente tem um carinho especial, claro, por quem é júnior, porque está em imigração, porque viemos desse lugar, mas a gente também quer ir aprofundar alguns papos. Então, indique para todo mundo que você conheça. E, principalmente, você reclama que o PD ou a APD não te coloca, só te chama para fazer pastel? Aproveita e indique esse podcast para eles, porque a gente está aí, levando a palavra do UX Writing para a gente ser chamado desde o início, lá do duplo diamante, né? Lá da parte da pesquisa, e não só na parte de revisar texto. Porque sim, gente, a gente revisa texto, está dentro do nosso escopo de trabalho, mas não é só isso, não é verdade? Então, conteúdo ajuda, né, nessa parte educacional, né? A gente está com essa missão de compartilhar conhecimento, né? A iniciativa surgiu com esse propósito. É claro que a gente não vai conseguir entregar com o ritmo que um curso entrega, que os melhores livros entregam. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima, gente. Se você não segue a gente no Spotify, siga. Se você já ouviu, avalia com 5 estrelinhas. Ajuda a gente, tá bom? A ranquear mais lá, por favor. Um beijo para vocês.
Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Lembre-se, o UX Writing não é só textinho. Até a próxima!